Olá, psicos e neuropsicos. Hoje eu venho esclarecer uma dúvida que comumente acontece durante as sessões, quando as pessoas nos procuram por telefone mesmo, e no dia a dia, né? Quando a gente está por aí, está no mercado, está num salão de beleza, e aí a gente diz que é psicopedagogo. E aí as pessoas perguntam: o que faz o psicopedagogo? O psicopedagogo, ele é um psicólogo? Então, hoje eu vou esclarecer para vocês a diferença entre a psicopedagogia e a psicologia. E é bem simples. Olha só, o psicopedagogo ele trabalha com os problemas e dificuldades e transtornos de aprendizagem. E o psicólogo ele vai trabalhar com questões relacionadas ao emocional e ao comportamental desse paciente. Ou seja, qual a demanda que o psicopedagogo atende? O psicopedagogo ele recebe aquele paciente que está com suspeita de dislexia, descalculia, desortografia, com dificuldades de aprendizagem, ou com dificuldades no que diz respeito à concentração, à atenção, aquela criança que perde o foco durante o estudo, durante as aulas. O psicopedagogo ele investiga o autismo, ele investiga o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Então, ele investiga essas questões que dificultam a aprendizagem. Normalmente, os pacientes que nós recebemos, eles já vêm encaminhados pela escola. É aquele aluno que tira notas baixas, que tem dificuldade de se concentrar durante a aula, ou que tem dificuldade numa disciplina específica, só em língua portuguesa, ou só em matemática, em questões de aritmética. E aí a gente vai avaliar o que é que está trazendo essa dificuldade e esse atraso para esse paciente. Por vezes, quando começamos o processo de avaliação, a gente observa que esse paciente não tem uma dislexia ou uma descalculia, ele não tem um transtorno específico de aprendizagem e ele também não apresenta um transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo e o TDAH, mas ele apresenta uma questão ali emocional. De repente, ele tem algum trauma por algo que ele passou ali já na sua vida, durante a infância mesmo. Um trauma que aconteceu por conta de algum abuso, por conta de um divórcio dos pais, e isso o traumatizou bastante. E aí ele não está bem psicologicamente, emocionalmente, e isso atinge o comportamento dele. Quando a gente observa isso, que é uma questão emocional, que é uma questão comportamental, a gente encaminha para o psicólogo, porque é o psicólogo que trabalha, que avalia e intervém nas questões emocionais, questões de traumas, questões de comportamento do nosso paciente. Da mesma forma, o psicólogo, quando ele recebe um paciente, quando ele recebe uma demanda de que o comportamento, ou existe algo no emocional desse paciente que está atrapalhando a vida dele, dificultando a vida dele, e aí ele faz a avaliação dele e observa que esse paciente tem dificuldade de aprendizagem, tem uma possível dislexia, descalculia, é, o próprio psicólogo encaminha para o psicopedagogo. Então, é isso, são dois profissionais, são duas faculdades, duas formações diferentes. O profissional da psicopedagogia, ele se formou em psicopedagogia. Nós temos graduação no nosso país em psicopedagogia e temos graduação no nosso país em psicologia. Então, são duas formações diferentes para duas práticas diferentes. Normalmente, tanto o psicopedagogo quanto o psicólogo trabalham em conjunto, porque muitas vezes as dificuldades emocionais trazem dificuldades de aprendizagem.
E muitas vezes as dificuldades de aprendizagem acabam trazendo alguma questão emocional. Por exemplo, o psicopedagogo, ele recebe uma criança que tem dislexia. E aí o que acontece? Esse paciente, ele está com uma baixa autoestima, porque ele se vê diferente dos demais da sua sala de aula. Em casa, ele é comparado com os irmãos que tiram notas boas, aprendem com facilidade, enquanto ele tem muita dificuldade de aprender. Então, o psicopedagogo ele vai cuidar dessas questões de aprendizagem e o psicólogo ele vai cuidar dessa questão de baixa autoestima, dessa questão que está com esse emocional fragilizado por conta de uma dificuldade de aprendizagem. Então, são dois profissionais que não fazem o mesmo trabalho, mas que, na maioria das vezes, eles trabalham, sim, em conjunto. Muitas vezes o psicopedagogo encaminha para o psicólogo ou o psicólogo encaminha para o psicopedagogo. E a gente fica em contato, fazendo um trabalho realmente multidisciplinar, junto muitas vezes com outros profissionais, como é o caso muitas vezes de um paciente que tem autismo, e aí ele tem questões relacionadas à fala, a gente já encaminha para um fonoaudiólogo. É preciso também, muitas vezes, ter um neuropediatra ali acompanhando de 6 em 6 meses, ajustando a medicação, porque é importante lembrar, só quem prescreve medicação e acompanha esse tratamento medicamentoso é o profissional médico. Nem o psicólogo, nem o psicopedagogo, nem o neuropsicólogo, eles prescrevem medicação. Então, medicação e laudo médico, só quem faz é o médico. Tanto o psicopedagogo quanto o psicólogo faz um parecer. Ao final da avaliação, a gente faz um parecer de tudo que identificou do nosso paciente. Inclusive, uma diferença do psicopedagogo e do psicólogo é que nós, psicopedagogos, nós trabalhamos com instrumentos, instrumentos psicopedagógicos. Eu trouxe até alguns aqui para mostrar a vocês alguns instrumentos que o psicopedagogo trabalha. Já o psicólogo, normalmente, ele não vai trabalhar com instrumentos, mas ele vai trabalhar com estratégias psicológicas, técnicas psicológicas, as quais ele aprendeu na faculdade e nas especializações que ele fez. Então, você está ali no psicólogo, você está conversando com ele, mas ele está utilizando estratégias para poder te orientar, para saber até como te ouvir. Então, o psicólogo tem estratégias e tem a metodologia dele. O psicopedagogo, ele tem também as estratégias e metodologias que são baseadas em testes psicopedagógicos, como, por exemplo, os cubos de Corse. Com esse instrumento aqui, o psicopedagogo, ele vai avaliar questões relacionadas à memória. Então, é um jogo. O paciente, ele vai pensar que está apenas brincando, apenas jogando com você. É por isso que os pacientes gostam tanto das sessões psicopedagógicas, porque na maioria do tempo ele vai estar brincando com o profissional. Outro instrumento muito utilizado na avaliação psicopedagógica é esse aqui, que é a Torre de Londres. Então, o paciente está ali brincando, jogando, e nós, psicopedagogos, estamos avaliando questões de dificuldade do planejamento, questões relacionadas à função executiva do planejamento. Durante a avaliação e durante a intervenção, o psicopedagogo procura utilizar materiais concretos, materiais lúdicos. Por quê? Nós recebemos pacientes com dificuldades de aprendizagem. Então, se o paciente vem para mim já com dificuldade relacionada à alfabetização, eu não vou colocar na frente dele para intervir um papel ou um caderno e um lápis ou um quadro e vou ficar ali ensinando e fazendo ele escrever o tempo todo, porque isso já é o calo dele, isso já é a dificuldade dele.
Então, eu vou trabalhar essa dificuldade de alfabetização, eu vou procurar desenvolver aí questões relacionadas ao reconhecimento de letras, a questões fonológicas, ao conhecimento fonológico, com materiais sempre lúdicos, concretos, que chamem a atenção desse paciente, que seja joguinhos, que seja brinquedo, que seja algo que realmente chame a atenção e faça com que ele queira aprender de uma forma diferente, que não seja ali com papel e lápis. Então, a gente utiliza letras móveis, a gente utiliza brincadeiras com bola de sopro, inúmeras estratégias para fazer o teu filho aprender de uma forma prazerosa e de uma forma que seja diferente daquela forma convencional que a maioria das escolas, infelizmente, ainda utiliza até hoje. Por exemplo, o psicopedagogo ele recebe um paciente que está com dificuldade ali nas questões de matemática. Então, a gente vai pegar um pop-it, muito bem aceito pela maioria dos pacientes, e com um simples pop-it a gente vai trabalhar a adição e a subtração. O paciente ele tem dificuldade no que diz respeito à memória. A gente vai trabalhar com joguinhos específicos, e para isso, eu peguei só alguns aqui, ó. Mas a gente tem inúmeros joguinhos, caixinhas, que são como um baralho, né? São cartinhas, olha só. E com essas cartinhas, que são jogos, nós vamos estimular a questão relacionada à memória do nosso paciente, seja ele criança ou até idoso. Então, o psicopedagogo, ele atende, ele trabalha a partir do nascimento. Ele trabalha com bebês para estimular o desenvolvimento desse bebê e trabalha com crianças, jovens, adultos e idosos. É claro, nem todo psicopedagogo ele atende essa demanda toda, do bebê ao idoso. Nós, psicopedagogos, normalmente, nós procuramos nos aprofundar, nos dedicar a uma faixa etária específica. Então, você vai encontrar o psicopedagogo que atende toda essa demanda, e você, de repente, vai encontrar um psicopedagogo que atende ali só dos 3 aos 15 anos, ou atende ali só dos 3 até a idade adulta, ou um outro psicopedagogo que atende só o idoso, ou um psicopedagogo que atende só bebês e crianças. Todos tiveram a mesma faculdade, todos tiveram a mesma formação, mas o que atende só idoso, depois que ele se formou, ele procurou se aprofundar em questões relacionadas ao idoso. Então, ele fez cursos de especialização, cursos de aprofundamento, adquiriu literatura, tudo relacionado ao idoso, e ele resolveu, preferiu atender só o idoso. Isso é muito bom. Por quê? Você vai levar o teu idoso aí da tua família para um psicopedagogo que atende só o idoso, você sabe que o foco dele está ali, que ele tem estudado a vida toda só em questões relacionadas a desenvolver habilidades da pessoa idosa. Mas o psicopedagogo, ele pode atender qualquer faixa etária. Então, são inúmeros instrumentos que nós utilizamos. Olha aqui, mais um instrumento, esse é um joguinho, que o psicopedagogo trabalha questões relacionadas, olha só, são pecinhas, a gente vai colocar todas em cima da mesa, elas têm uma base diferente, uma textura diferente. Uma é fofinha, a outra é lisa, a outra parece uns cabelinhos. E aí a gente coloca tudo em cima da mesa para avaliar questões relacionadas a essa parte sensorial, essa parte tátil. E só com esse instrumento a gente trabalha também memória, porque ele pode ser também um joguinho de memória. Então, são muitos, inúmeros instrumentos que o psicopedagogo ele precisa ter e adquirir para poder começar esse trabalho. Não basta fazer a faculdade. Terminou a faculdade, agora precisa investir em inúmeros instrumentos. Aqui atrás vocês estão vendo outro instrumento
Ali vocês estão vendo um outro instrumento que o psicopedagogo usa. Então, uma grande diferença do psicopedagogo e do psicólogo é essa, é os instrumentos. O psicólogo, normalmente, você vai chegar ali na sessão e você não vai ter a utilização de nenhum jogo. Normalmente, na maioria das vezes, ele vai ficar ali conversando, investigando, induzindo você a alguma questão, utilizando as estratégias da psicologia. Então, resumindo, o psicopedagogo, ele trabalha com dificuldades relacionadas à aprendizagem. Já o psicólogo, ele vai trabalhar com questões do emocional, com questões comportamentais. Então, essa criança parece ter algum trauma, ela ficou com algum trauma, perdeu alguém na família. Nessa época de Covid, os psicólogos receberam muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, mas que estavam ali com questões de traumas, com questões emocionais envolvidas. Então, o que o psicólogo fez? Ficou tratando essas questões emocionais e manda para o psicopedagogo também para tratar e avaliar essas questões de aprendizagem. O teu filho tem tirado notas baixas? O teu filho foi reprovado? O teu filho tem dificuldade de aprender? O teu filho parece ter autismo? Parece ter TDAH? Déficit de atenção, hiperatividade, tudo isso dificulta o desenvolvimento educacional dele. Muitas vezes você leva o teu filho pequenininho para a escola e a professora fala que ele não está aprendendo igual aos demais, né? As crianças já desenvolveram, conseguem pegar na tesoura e cortar, conseguem obedecer ordens, e o teu filho não. Leva para um psicopedagogo. Ele vai avaliar como é que está o teu filho na questão dos marcos do desenvolvimento. A gente sabe que para cada idade é esperado que a criança tenha algumas habilidades. Se o teu filho não está alcançando as habilidades necessárias, esperadas para a idade dele, pode ser que ele esteja com algum atraso no desenvolvimento. Isso pode ser de um possível autismo, por exemplo, de uma possível deficiência intelectual. Então, o psicopedagogo ele vai avaliar essas questões. E questões emocionais e comportamentais, o psicólogo vai avaliar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Mostrei instrumento, falei como funciona, que são faculdades diferentes, são profissões diferentes e é um trabalho diferente. Outra coisa importante, o psicopedagogo, ele não é um psicólogo. O psicólogo, ele não é um psicopedagogo. Existe a formação para o psicopedagogo e a formação para o psicólogo, que são faculdades diferentes, com fins diferentes. Espero que tenha ficado claro para você aí que pensava que o psicopedagogo era um psicólogo. Não, não é. O psicopedagogo tem uma formação, o psicólogo tem outra, ok? Espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.